Hoje, uma equipe de arqueólogos franceses e egípcios estão restaurando um pequeno templo que eles chamam de Capela Vermelha. É um monumento que foi desmontado antes que Tutmés III tivesse tido chance de desfigurá-lo e destruí-lo. Por um período de quase 100 anos, 350 blocos foram descobertos nas fundações do terceiro pilar de Karnak. E os 350 blocos estão sendo reconstruídos nos últimos 3 anos. E a reconstrução da Capela Vermelha está quase terminada. Ao reconstruir a Capela Vermelha, Larcher e sua equipe descobriram que o monumento foi iniciado por Hatshepsut, mas terminado por seu enteado. Muitas das imagens autorizadas por Hatshepsut celebram seu co-reinado com Tutmés III. Seu cartucho aparece próximo ao dele e os dois ficam lado a lado ao conduzirem os rituais religiosos. Logo após a morte de Hatshepsut, Tutmés III acrescenta 2 fileiras ao topo da capela, descrevendo a própria coroação. Abaixo, ele deixa a imagem da coroação de Hatshepsut intacta. Se Tutmés III estava esperando pela morte de Hatshepsut para se vingar da madrasta má, então por que ele termina a Capela Vermelha e deixa as imagens dela e o nome real intactos? Está claro que ele ataca o nome e imagens dela mais tarde em vida. Então, o que acontece para mudar sua opinião? Próximo ao fim de seu reinado, Tutmés III gera um herdeiro para o trono, chamado Amenhotep II. Tutmés III aproxima-se do fim da vida, mas Amenhotep II ainda é muito jovem para governar sozinho. Parece que ele irá precisar de um corregente. Com a memória do reinado glorioso de Hatshepsut ainda fresco na mente dos egípcios, Tutmés III teme que outra mulher possa usurpar o trono do filho. Para assegurar a ascensão de Amenhotep II, Tutmés III tenta eliminar as conquistas de Hatshepsut, apagando-a da história. Tutmés provavelmente não queria que seu sucessor fosse impedido pelas mulheres reais da mesma maneira que ele havia sido ofuscado por Hatshepsut. E sendo assim, ele destruiu deliberadamente a memória dela para evitar que ela se tornasse um modelo para algumas mulheres da época. Para garantir que as mulheres não assumissem o trono, Tutmés III atacou a base do poder, do qual Hatshepsut lançou sua ascensão a faraó, a posição de esposa do deus. Quando Amenhotep II se tornou rei, o título de esposa do deus passou a ser cerimonioso e não poderia ser usado pelas mulheres para atingir o poder político, pelo menos por um tempo. 6 de dezembro de 1912. Amarna, Egito. Ao escavar os restos do estúdio de um escultor antigo, os trabalhadores fazem uma descoberta espetacular. É o busto pintado de Nefertiti. A imagem da rainha Nefertiti rapidamente se torna um ícone de beleza feminina. Mas Nefertiti é mais do que apenas um rosto bonito. Juntamente com o marido, o faraó herege Akhenaton, ela lidera uma revolução religiosa que substitui Amon e seu panteão de deuses por apenas um deus, o disco Sol Aton.
Nefertiti lidera a onda dessa revolução religiosa para se elevar à posição de deusa. Ela o faz ressuscitando o poder das esposas do Deus. Hoje, nos templos de Karnak e Luxor, os egiptólogos estão encontrando evidências da estratégia de Nefertiti em pedras dos templos destruídos. Durante o reinado de 13 anos de Nefertiti e Akhenaton, eles construíram templos para Aton dentro do precinto sagrado de Amon. Esse foi o maior ato de sacrilégio contra a antiga religião. Após o reinado deles, todos os templos foram destruídos e os blocos de construção foram usados como preenchimento nas fundações dos monumentos construídos pelos governantes seguintes. No início da dinastia Ramesside, Horemheb havia desmantelado toda a construção de Akhenaton e reutilizou os blocos menores nas fundações de 3 pilares. Até agora, 60 mil blocos foram descobertos e achamos que muitos mais ainda estão enterrados em fundações diferentes. Entre os 60 mil blocos, egiptólogos estão encontrando muitas pedras que exibem provas de Nefertiti. Neste bloco, aparece uma parte do nome dela e um de seus títulos, Grande Esposa Real. Outras pedras indicam os rituais sagrados que ela fazia, como queimar incenso. Por incrível que pareça, algumas pedras foram reorganizadas em cenas reconhecíveis. Mas, para se ter uma imagem completa de como Nefertiti usava a nova religião para ganhar poder, os egiptólogos se confrontaram com a difícil tarefa de organizar mais de 60 mil pedras. Entretanto, o que não pode ser feito fisicamente, talvez possa ser feito virtualmente. Pelo portão oriental de Karnak, egiptólogos estão combinando arqueologia de campo antiga com imagens computadorizadas. Eles determinaram que aqui, durante o reinado de Nefertiti e Akhenaton, havia uma entrada gigante ao templo de Karnak. Até agora, já montaram aproximadamente 100 cenas de oferendas rituais. Para a surpresa deles, a maioria das cenas mostra Nefertiti liderando os rituais sagrados. Tradicionalmente, oferendas aos deuses, de incenso, óleos, vinho, frutas e grãos, só poderiam ser conduzidas pelo faraó ou pela esposa do deus. Então, essa nova evidência sugere que Nefertiti tinha, pelo menos, tanto poder quanto o faraó. E apesar de não haver a posição de mulher do deus nessa nova religião, Nefertiti conduz rituais para o deus Aton, similares aos rituais realizados pelas esposas do deus para Amon. Nefertiti aproveita a tradição religiosa das esposas do deus para se elevar de rainha terrestre a deusa. Por mais de uma década, ela é a mulher mais influente do mundo antigo. E então, ela desaparece. Alguns egiptólogos especulam que os inimigos religiosos destruíram sua tumba e sua múmia foi profanada. Outros sugerem que a múmia foi escondida por defensores e enterrada em um local ainda a ser descoberto. Mas hoje Nefertiti sobrevive como uma das mulheres mais reconhecidas do mundo. E em seu próprio tempo, ela restabeleceu o poder das mulheres. "60 anos depois, em 1290 a.C., uma nova mulher usaria a posição de esposa do deus para ganhar autoridade. Mas essa mulher acrescenta o elemento da sedução. Nefertari,
O próprio som do nome dela evoca beleza, esplendor e sensualidade. Ela é a mulher mais desejável do mundo antigo. A história de Nefertari é de sexo, poder e intriga. Durante a adolescência, ela chama a atenção de um jovem corregente chamado Ramsés II, que logo governará o Egito como faraó Ramsés, o Grande. Ramsés terá todo o poder que um homem poderia desejar, mas falta-lhe uma coisa: linhagem divina. Seus ancestrais eram soldados que se tornaram faraós usando o poder militar. Ramsés quer se tornar Deus e a chave para o seu desejo é a esposa do Deus. Se Ramsés puder se casar com uma esposa do deus Amon, isso o tornará a encarnação terrestre de Amon, tornando-se um deus. Mas primeiro, ele tem que recriar a posição de esposa do deus. Em Luxor, ele as homenageia incorporando seu templo em um monumento construído pela maior esposa do deus, Hatshepsut. E na necrópole de Tebas, ele restaura Deir el-Bahari, o templo funerário de Hatshepsut. Exaltando as esposas do deus e casando-se com a esposa do deus, Ramsés eleva o próprio status e a posição de esposa do deus. É uma posição que Nefertari deseja. Mas para se tornar esposa do deus, Nefertari deve se sobressair das 20 outras esposas de Ramsés e milhares de concubinas. Qual é o segredo de sua sedução? As mulheres do Egito Antigo adoravam maquiagem, assim como as mulheres de hoje. Nefertari, assim como as outras mulheres reais e também as mulheres nobres, usava cosméticos para realçar a própria beleza natural e, assim como os cosméticos, ela teria usado perucas e roupas que a teriam ajudado a tornar-se muito mais atraente ao marido, que tinha à escolha tantas outras esposas. A doutora Salima Ikram é uma perita na arte e ciência da cosmetologia egípcia antiga. Muitos dos ingredientes de uma caixa de cosméticos da mulher do Egito Antigo ainda estão disponíveis no mercado de especiarias do Cairo. Rena, da região delta do Egito, é usada para tingir o cabelo e colorir os pés. E galena, ou coal, um mineral encontrado no deserto do Oriente, é recolhido e aplicado, formando um risco rente aos cílios. O coal era aplicado com um bastão e pode-se ver que temos linhas diferentes de cosméticos para escolher. Durante a época de Nefertari, a linha do olho se estendia até a orelha. Os egípcios associavam o delineador de olho com pureza de ritual. As sacerdotisas usavam e untavam estátuas dos deuses.